Oi, aqui é a Ruana. Aqui é a Nayara. Hoje iremos falar sobre o PowerPoint, que é um aplicativo da Microsoft destinado a fazer slides. Hoje a gente vai falar sobre algumas funções deles e alguns erros que são feitos pelas pessoas quando vão fazer um slide. É isso que a gente vai começar a falar agora. Aqui a gente está na nossa página inicial. Lembrando que aqui a gente está usando a versão da Microsoft PowerPoint 2010. Aqui a gente tem a opção na página inicial, novo slide, que ele vai me dar os temas. Ou seja, por exemplo, eu quero inserir duas imagens, uma imagem. Aqui ele vai me dar as opções. Eu vou escolher esses dois aqui. Aqui no 2, ele pediu para eu definir um título e um subtítulo. Aí, quando a gente vai fazer um slide, a gente define o título, que é sobre o que a gente vai falar, que é, por exemplo, animais. Aí, nesse segundo, ele vai pedir para adicionar. Temos as opçõezinhas do fundo. E, normalmente, quando a gente vai falar, a gente separa logo por tópico, ou seja, sobre o que a gente vai falar, que vai dar mais destaque. Aí aqui a gente vai falar sobre os pinguins, sobre os animais e os tipos de animais. Aí aqui a gente vai botar pinguins e o koala, que é os dois animais que a gente vai falar nesse slide. A gente vai em novo slide. Aí aqui como a gente botou pinguins, a gente vai começar falando pelo primeiro tópico. Pinguins, eu coloco o título. Aí, ó, quando eu vou pro subtítulo, ele me dá 6 opções no fundo, que é inserir tabelas, inserir gráficos, inserir elementos gráficos, inserir imagem, clipe artes e vídeos. Aqui a gente vai inserir uma imagem. Aí ele vai pedir para eu procurar no meu computador onde está localizada essa imagem. No caso aqui está na nossa biblioteca em imagens. Peguei a imagem do pinguim e inseri. A imagem automaticamente vai para lá para eu definir o tamanho, a largura. A gente vai definir aqui, ó. Pronto. Aí agora vamos adicionar um novo slide, que agora a gente vai falar um pouco sobre o pinguim, né? Por exemplo, pinguim. Aí vamos lá no subtítulo. O pinguim é um animal bem conhecido que gosta do frio. Do frio. Aí pronto. Não precisa eu colocar um texto muito grande para falar sobre o pinguim, porque a pessoa que vai estar assistindo, ela não vai querer saber muito sobre todas as características do pinguim. Ele vai querer só apenas um conhecimento básico. Então não precisa ter tudo que eu vou falar no slide, ou seja, um texto muito grande. Aqui eu boto só uma definiçãozinha simples e falo o resto oralmente. Aí vamos lá em novo slide. Agora vamos falar do tópico 2, que é o koala. A gente bota aqui sobre o que a gente vai falar no começo. Aí agora a gente vai inserir a imagem do koala, que é sobre o que vai se tratar. Lembrando que quando a gente for fazer um slide, a gente tem que botar a imagem de acordo com o tema que a gente definiu lá em cima, que é para a pessoa que está assistindo ela não ficar perdida. Por exemplo, porque às vezes a gente bota um título e bota uma imagem referente que não tem nada a ver. Isso já é um erro. Aí aqui a gente colocou koala e a imagenzinha do koala. Aí do mesmo jeito do primeiro, eu vou botar a definiçãozinha dele. Novo slide. Aí boto o koala, que é sobre o que eu vou falar. Aí, por exemplo, o que eu boto? O koala é um animal que não é conhecido por muita gente.
Aí, pronto. Aí, agora vamos no novo slide. Aí, ó. Agora, eu vou escolher, por exemplo, eu quero definir um com duas imagens. Aqui eu tenho uma opçãozinha, que é a comparação. Por exemplo, vou fazer uma comparação, uma semelhança entre o pinguim e o koala. Aí, eu vou em comparação, aqui ele me dá o tema. Aí, eu clico nele. Aí, adiciono o título, animais. Por exemplo, aqui eu tenho o animal 1, que é o pinguim. Aí eu boto uma característica dele. Aí o segundo, que é o koala. Aí eu boto uma coisa referente a ele. Aí agora eu insiro a imagem. Vou usar a opçãozinha lá do fundo. E insiro a imagem. Lembrando que eu tenho duas opções de inserir. Inserir por esses coisas que ele me dá no plano de fundo, que é atrás do meu slide, ou na opção lá inserir, que ele insere a imagem do mesmo jeito. Aqui, como lá eu fui naquela opçãozinha, ele já define automaticamente o tamanho da imagem. Não precisa eu colocar o tamanho, o comprimento da imagem. Ele já vai direcionalmente para aquele quadradinho. Agora vamos definir o design. Atenção quando a gente for definir o tema do nosso slide, porque a gente bota, às vezes, um erro, é que a gente bota letras claras em plano de fundo claro. E isso não pode, porque a pessoa que vai estar visualizando, ela quer saber sobre o que se trata o slide. E se ela tem uma imagem de a letra clara e o plano de fundo muito claro, ela não vai saber sobre o que se trata da imagem. O ideal é que, se você está usando uma letra escura, você coloque um tema mais claro. Como temos o exemplo aqui, eu vou colocar uma letra branca nesse nome animais com fundo branco. Vai dar um choque de cores e não vai dar para ninguém visualizar o que está escrito lá. E é o que muita gente faz. Coloca uma letra clara, não dá para ver, como se não tivesse nada em cima. Agora, se eu destacar com um preto, aí vai ser mais fácil da pessoa visualizar a cor. Vou colocar um preto. Agora sim a pessoa vai conseguir enxergar o que tem a palavra animais. Pronto. Aí agora vamos aqui definir o meu tema. Aí agora vamos. Como aqui a gente tem uma letra escura, claro que a gente vai definir um plano de fundo mais claro, que é para dar mais destaque sobre aquilo que eu quero falar. Aí aqui, ó, por exemplo, o meu slide 1, ele vai falar sobre os animais e eu não quero botar o tema para todos os slides. Eu quero definir por exemplo, um tema diferente. Aí eu vou lá, seleciono o slide que eu quero, que seja diferente, e escolho um novo tema. Aí clico no botão direito. Aí ele vai me dar a opção, aplicar todos os slides, aplicar o slide selecionado. Como eu só quero um, eu vou aplicar o slide selecionado, que seja o slide 3 que eu selecionei. Aí a gente vai poder visualizar que apenas eles mudou. Vamos dar um F5 aqui, para vocês visualizarem melhor. Pronto. Aí, agora, atenção à nossa transição, que é a forma de apresentação. Ou seja, para não ficar aquela coisa cansativa, só da pessoa apertar, a gente define uma transição assim mais animada. Por exemplo, esse xadrez aqui. A gente coloca e dá um F5. Pronto. Aí, ó, ao vocês visualizarem, vocês perceberam que tem um erro, né? Que quando eu defini a imagem ficou por cima do texto, no slide 2, aqui, ó. Isso
pode, porque a pessoa que vai estar vendo, ela quer ver ou só a imagem ou só o coisa. Ou então é só uma definiçãozinha. Aí, se você bota uma imagem muito grande por cima do texto, isso não vai ficar muito legal. Aí, o ideal é que a gente defina direitinho o tamanho da imagem. Por exemplo, aqui, pronto. Agora sim. Aí agora vamos para animações. A animação, ela já é automaticamente colocada quando eu defino o meu tema e a minha transição, que é as formas de apresentação. Aqui temos o botão apresentação de slides. Como vocês já viram, a gente deu muito F5, que é justamente para apresentar o slide. Se você não quiser dar o F5, você pode vir nessa opção aqui do começo e colocar que ele vai ser apresentado automaticamente. Dentro da apresentação de slides, tem as configurações de apresentação de slides, que é o que pouca gente sabe, que se por acaso eu tiver um slide de 30 slides, eu posso, se eu quiser apresentar somente 20, eu coloco do 1 até o tanto de slides que eu quero apresentar, que no caso aqui é o 20, e coloco aqui, dando OK, que ele vai me apresentar os slides do 1 ao 20 e os 10 últimos serão descartados. E temos aqui o botão revisão, que é a parte mais de conserto, que envolve mais textos e palavras. Aqui a primeira opção é verificação ortográfica, verificação de textos escritos. Aqui a parte de pesquisar é basicamente se você quiser pesquisar alguma palavra, tem essa opçãozinha. A traduzir é se você quer traduzir o seu texto. Por exemplo, você tem um texto em espanhol, quer traduzir para o português, para o inglês, é essa opçãozinha aqui. E o idioma é como você quer que o seu texto seja visualizado, se é em português, se é em inglês. E aqui um novo comentário é basicamente só como se fosse um bloco de notas mesmo, vai ficar como opcional para o seu slide. E, por acaso, no meio da apresentação você quiser dar um comentário e tal, você tem essa opçãozinha aqui. Aqui temos a opção editar comentário, tem como excluir, tudo isso você pode. E a exibição é a maneira como você quer visualizar o seu slide. Se é como classificação de slides, tem uma ampla visualização. Como anotações, como tem um slide e você quer fazer uma anotação sobre ele. Como modo de exibição de leitura, que é como se estivesse na apresentação na área de trabalho. Bom, esse foi o nosso slide. Espero que você tenha o nosso projeto, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau.